Olá pessoal, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para você e também para a sua família. Estamos aqui de volta nesta manhã de domingo, uma manhã abençoada que Deus nos concede mais uma vez, para juntos aqui estarmos dando continuidade à história do povo de Israel. Nós já estamos aqui falando da história do povo de Israel, já tem aproximadamente quase 90 dias nós estamos aqui falando da história do povo de Israel, que seria todos os domingos aqui, a partir das 10 horas da manhã. Nós iniciamos a história do povo de Israel partindo do princípio do livro de Josué. E nós já fizemos o livro de Josué por inteiro, fizemos também o livro de Ruth, fizemos também o livro dos Juízes, e agora nós iniciamos aqui o livro de 1 Samuel, essa história deste povo maravilhoso que tem muito a nos ensinar. A história do povo de Israel é uma história realmente que tem os seus acontecimentos históricos, e também dentro da história do povo de Israel nós temos também ali a providência de Deus, o poder de Deus, temos também a misericórdia de Deus tratada de forma extraordinária. A história do povo de Israel ela tem muito a ensinar a todos nós que seguimos a Deus, porque nós tiramos da história do povo de Israel grandes lições para a nossa vida cotidiana, e também nós tiramos lição para também o nosso ministério também, para servir a Deus melhor. E nós temos muito o que aprender quando nós vamos estudar, pesquisar a história do povo de Israel. E eu tenho aprendido muito aqui aos domingos pela manhã, trazendo aqui algumas reflexões, algumas temáticas, e dentro dessas reflexões e dentro dessas temáticas que nós trazemos aqui nos domingos pela manhã, a partir da história, são algo realmente de grande importância e de grande valia para a nossa vida. Então, tivemos aprendido muito aqui com a história de Josué, muito mesmo, os 24 capítulos do livro de Josué, nós aprendemos muito dentro desses capítulos. Também os capítulos do livro de Ruth também, nós aprendemos também no livro de Ruth, que trata ali a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, através de Ruth, e também no livro também de Juízes também, nós vemos ali aqueles momentos conturbados da história de Israel. O livro de Juízes, alguns comentaristas, estudiosos da Bíblia, têm conhecido como o período de trevas da história do povo de Israel. Mas diante de tudo isso, Deus tem nos trazido grandes lições para a nossa vida, para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida também no ministério também, de servir a igreja, de servir os irmãos, de servir também ao ministério. Então as lições que Deus tem nos trazido dentro desses livros aqui a qual eu citei, e também agora dando início aí dentro do livro de 1 Samuel, nós já fizemos o capítulo 1, o 2º, o 3º, o 4º, sucessivamente também fizemos outros capítulos. E hoje nós estamos aqui para estar fazendo aqui uma reflexão dentro do capítulo de número 16 e o 17, e o capítulo de número 18 do livro de 1 Samuel. Nós vamos aqui estar aprendendo dentro desse capítulo o agir de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus para a vida de todos aqueles que têm o coração voltado para servir a Deus em sua obra, em seu ministério.
Então, no capítulo número 16 e o 17 e o capítulo 18 do livro de 1 Samuel, nós temos aqui três narrativas diferentes. Nós temos aqui três narrativas diferentes, mas os personagens são os mesmos. Dentro aqui do livro de 1 Samuel, no capítulo número 16 e o capítulo número 17 e o capítulo 18, nós temos aqui três narrativas diferentes, mas os personagens são os mesmos. Ou seja, essas narrativas elas são as narrativas com Davi e as narrativas com Saul também. Então, dentro do livro de 1 Samuel, no capítulo 16, nós vamos ver ali, no capítulo de número 16, nós vemos ali duas situações dentro desse capítulo. A primeira situação que nós vemos dentro do capítulo 16 do livro de 1 Samuel é quando Deus manda que Samuel vá ungir um rei segundo o coração de Deus, a qual Deus tinha já rejeitado a Saul, que não reine mais sobre Israel. E também nós vamos ver também dentro do capítulo 16 do livro de 1 Samuel, nós vamos ver ali um espírito da parte de Deus maligno perturbando a Saul, e ali também nós vemos também Davi se fazendo presente ali dentro daquele episódio. Então nós sempre olhamos essas narrativas e tirando delas lições para a nossa vida cotidiana e para a nossa vida também da obra de Deus. Então, no capítulo número 16 do livro de 1 Samuel, nós vemos ali um rei ungido. O que é esse rei ungido? É Davi. Se você pegar o primeiro verso, Deus está ali falando ao profeta Samuel, dizendo que Deus, até quando, Deus está perguntando para Samuel, claro, até quando Samuel ia ter pena ou dó de Saul, a qual Deus já tinha rejeitado como rei. E partindo desse princípio, Deus manda que Samuel vá até a casa de Jessé, o pai de Davi, que dentre os irmãos, os filhos de Jessé, Deus tinha escolhido, agradado de um para ser rei no lugar de Saul, para ser rei de Israel. E é interessante que Deus está procurando constantemente homens e mulheres a quem ele possa confiar importantes responsabilidades na sua obra. Então o que nós vemos realmente é isso. Deus está rejeitando a um homem a qual foi escolhido pelo povo. Este homem a qual o povo escolheu, o nome dele é Saul, e Deus agora está rejeitando este homem, porque Saul realmente ele teve algumas batalhas vitoriosas, mas Saul teve momentos no seu reinado, na sua gestão, no seu comando como rei da nação de Israel, teve momentos que ele realmente desagradou a Deus. Ele foi completamente rebelde e também desobediente a Deus em algumas determinações, em algumas ordens a qual Deus tinha determinado, a qual Saul fizesse, a qual mesmo não fez. E partindo disso, Deus acaba rejeitando a este homem como rei, para que este homem não reine mais sobre o seu povo Israel. Mas Deus procura pessoas constantes, isto tanto de homens como de mulheres, pessoas realmente que estejam aí pronto, com responsabilidade para fazer a obra de Deus. E é interessante que quando Deus fala que dentre os filhos
de Jessé, um deles seria o rei. Deus tinha sagradado de um para reinar sobre Israel. É quando Deus pede, Deus manda que Samuel enche ali a botija de azeite e vá até a casa de Jessé, que lá Deus iria indicar um dos filhos de Jessé, a qual ia ser rei de Israel. E isso Samuel fez. Samuel foi até a cidade de Belém, onde morava ali o pai de Jessé, e chegando lá na cidade, teve toda aquela preocupação das pessoas da cidade, porque quando se chegava um profeta na cidade, ou à porta da cidade, todo o povo ali se preocupava, porque não sabia qual era a mensagem que estava vindo ali da parte de Deus por intermédio do profeta. Então, quando Samuel chegou, os homens ali da cidade perguntaram se a vinda de Samuel era de paz, a qual mesmo o disse que era de paz. E Samuel, ele prepara ali o sacrifício, chama Jessé para o sacrifício e chama também os filhos de Jessé para o sacrifício. E ali naquela mesa, Deus ali fazendo ali realmente aquilo a qual Samuel deveria foi feito ali, escolher um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. E ali passaram todos os filhos de Jessé na frente de Samuel, a qual nenhum deles era o indicado de Deus. Passou ali Abinadab, passou Samar e passou outros também. Mas nenhum deles ali realmente foi convidado, foi realmente escolhido por Deus para ser rei. E Samuel faz a pergunta a qual realmente deveria ser feita. Se perguntou para Jessé se teria ou só era aqueles filhos que ele tinha. E Jessé disse: não, tem um mais novo que está no campo apacentando as ovelhas. É quando Samuel diz que ninguém se senta à mesa até que este o compareça, venha ali à presença de todos. E quando Davi chegou na casa ali de Jessé, foi aonde Samuel ouviu a voz de Deus, e a qual Deus tinha indicado que seria este. Tudo bem, Davi foi ungido ali, a partir dali o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi, até a posse realmente do seu reinado ali em Israel. E é interessante que nesse intervalo, a qual Davi tinha sido ali ungido e o Espírito de Deus se apoderou dele, da vida dele, dentro do capítulo 16 também nós temos ali um episódio interessante, que é um Espírito da parte de Deus que perturba o rei Saul. E ali o rei perturbado com aquele espírito, um dos moços diz que conhecia um jovem, que tocava bem a harpa, que era realmente bem de aparência, que tinha uma boa palavra, uma boa oratória, e a qual Davi é chamado pelo rei para que toque a sua harpa, e que o rei se livre daquela perturbação a qual estava ali sendo perturbado. E Davi vai realmente ali e é feito tudo aquilo. E Davi começa a se introduzir ali no palácio do rei, de uma forma assim realmente, naturalmente, ele começa a ser introduzido ali no palácio do rei. E dentro do capítulo 16, realmente é isso que acontece. Davi ungido como rei, é apresentado ali, é ungido na presença de todos ali presentes, dos seus irmãos, da família, e de que todos estavam ali. E a partir dali, o Espírito de Deus
ele toma, se apodera de Davi. Esse outro acontecimento, a qual da perturbação do rei Saul, através realmente ali do espírito da parte de Deus, a qual deixou o rei completamente perturbado, e quando esse ficava perturbado, e Davi era convidado a ir lá para tocar a sua harpa, e ali o rei sentir alívio. E agora no capítulo de número 17, nós vemos ali realmente algo realmente histórico ali na vida de Davi. No capítulo de número 17 do livro de 1 Samuel, nós vemos ali algo histórico que acontece na vida de Davi. A popularidade de Davi muda do dia para a noite. É algo realmente extraordinário. Dentro do capítulo número 17, o que está acontecendo dentro desse capítulo é algo realmente angustiante, doloroso, porque nós vemos ali que o rei Saul e seus homens de guerra e os filisteus, eles se reúnem ali para lutar, para combater ali. Eles se reúnem, Israel e os filisteus. E é interessante quando esses dois povos estão ali se reunindo para entrarem em guerras, em batalha. De dentro dos filisteus sai ali um homem guerreiro, o nome de Golias. Golias ele era um sujeito que tinha aproximadamente 10 metros de altura. Tinha mais de 3 metros de altura. E quando Golias ia chegando de povo e pede um homem para lutar com ele. E esse pedido é que o gigante Golias faz ao povo de Israel, que dentre deles tivesse um homem para lutar com ele. E aquele que venceria um ao outro seria servo deles, escravos deles. E Golias ali, com toda a sua exaltação, com todos os seus gritos, e é interessante que a narrativa bíblica consta isso, que isso era feito todos os dias, aproximadamente 40 dias, de manhã e à tarde. Era algo realmente extraordinário, era algo realmente tremendamente assustador, que nesse período de 40 dias, nenhum homem, nenhum soldado ali de Israel se expôs em lutar contra Golias. Golias era um guerreiro já dos filisteus, homens experientes em guerra, não perdia batalha falsa, não perdia as suas batalhas fácil não, era um soldado realmente bem preparado, o seu capacete de bronze, as suas caneleiras tinham ali proteção, o seu peito tinha proteção, atrás tinha proteção, era um soldado completamente, realmente bem protegido. Esse guerreiro com o nome de Golias, e ele afrontava todos os dias, ele pedia um homem ali em Israel para lutar contra ele individualmente, porque era prática isso aí dentro dos povos antigos, era prática realmente de um guerreiro, de um exército de soldado, ter seu guerreiro, seu comandante ali, experientes em guerras e em lutas, mas ele gritava todos os dias para que se levantasse, que saísse ali de dentro do povo de Israel para lutar contra ele, e aquele que vencesse, o seu povo seria seus escravos. E essa afronta era constantemente, mas ninguém, nem o próprio rei Saul, nem os seus homens de guerra que estavam ali, nem os irmãos de Davi que estavam ali, nenhum dos soldados de Israel se expôs a ir para lutar com o gigante Golias.
Mas, como eu falei, o capítulo de número 17, ele é um capítulo realmente a qual realmente Davi aparece nessa narrativa de uma forma assim realmente a qual realmente foi uma grande surpresa para os soldados de Israel, porque Davi aparece lá a pedido do pai. A pedido do pai, Davi aparece lá, porque Davi vai lá para levar queijo e pão para os irmãos que estavam ali há tantos dias ali, a pedido do pai. E Davi vai, obedece, naquele campo de batalha, aqueles dois povos ali, e o gigante e o guerreiro Golias afrontando Israel. E Davi chega diante daquela situação, e um dos soldados ali, Davi conversando com um dos soldados, e um dos soldados de Israel diz que este gigante, o rei a filha dele, o rei excessos os impostos, o rei dá a filha dele para casar, para quem matar, vencer esse gigante Golias. E Davi realmente vem naquela cena, o próprio irmão de Davi ficou revoltado por Davi estar ali naquele lugar. E o irmão de Davi sabia que Davi era um homem sanguinário, Davi era realmente um homem sanguinário mesmo. Davi matou um leão, matou um urso, quando tentaram realmente devorar as ovelhas do seu pai. Davi não brincava em serviço. E Davi realmente, vendo aquele acontecimento ali, vendo ali Golias afrontando ali, e nenhum dos soldados de Israel se dispõe a ir na guerra contra Golias. Mas Davi realmente, ele tinha realmente uma coragem incomparável. Davi tinha uma coragem extraordinária. Davi tinha uma coragem imensa, porque para matar um urso e matar um leão, esse sujeito tem que ter coragem mesmo. Tem que ter coragem, tem que ter bravúria. E Davi tinha isso. E Deus era na vida de Davi. Quando Davi matou o leão e matou o urso, o próprio Davi declara ao rei que Deus era com ele. E Davi vai até o rei. E Davi se apresenta ao rei para ir ao campo de batalha e lutar contra aqueles filisteus. Mas o rei Saul vê Davi um menino, vê Davi um jovem que seria incapaz de vencer o gigante Golias. Mas Davi conta as experiências lá do campo, quando estava lá no deserto, apacentando as ovelhas do seu pai, nas montanhas perigosas. Davi conta ao rei as experiências, o que aconteceu ali, ou o que aconteceu ali. Davi fala ao rei que veio um urso, e Davi matou o urso que queria pegar as ovelhas. Veio o leão, Davi fala também da mesma coisa também. Isso é importante demais. Quando a gente adquire experiências na vida, isso nos ajuda lá no dia de amanhã. Então, Saul diz a Davi para que Davi ponha as suas armaduras, e Davi põe as armaduras. Mas Davi não consegue jamais realmente se movimentar com as armaduras de Saul. E Davi realmente sai da presença do rei, porque o rei disse que para que ele fosse, que o Senhor fosse com ele. E Davi sai da presença do rei. E Davi vai até ao ribeiro e pega 5 pedras lisas e coloca ali no seu alforje e sai ao encontro do gigante Golias. É extraordinário. É extraordinário esse acontecimento, que Davi se torna popular da noite, do dia para a noite. Davi se torna popular, se torna público em todo Israel. E Davi vai diante do gigante Golias para lutar com ele. E quando o gigante Golias vê Davi indo ao seu encontro,
O gigante Golias, ele despreza Davi, ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Mas é interessante que Davi, com a sua coragem, com a sua bravura e também com a bênção de Deus na vida dele, Davi realmente vai até o gigante Golias com a funda e uma pedra sobre a mesma. E o gigante, com as suas armaduras, com seu escudo, com a sua lança, com a sua espada, ele amaldiçoa Davi e ele despreza Davi. Mas Davi não teme a ele. Davi não teme as palavras do gigante Golias. Davi não teme a estatura do gigante Golias. Os 3 metros de altura que ele tinha, Davi não teme isso. Davi apenas tinha nas suas mãos uma pedra e uma funda, a qual realmente seria realmente aqui esse instrumento para ele. E sabemos que Davi disse aos gigante Golias: tu vens a mim com lança, com espada e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a qual tu tens afrontado. E é com essas palavras que Davi vai, e também é com essas palavras de poder, de vitória, que Davi vence o gigante Golias. E Deus realmente foi na vida de Davi, mediante aquele grande desafio. E Davi colocou a pedra que ele pegou, colocou colocou a sua funda, e tirou aquela pedra na funda e cravou na testa do gigante. E diz o texto bíblico que o gigante ele caiu de fronte, ou seja, ele caiu com o rosto em terra. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa é quando nós temos a presença de Deus na nossa vida. Então é isso que Deus procura, homens e mulheres, para usar em sua obra poderosamente, para colocar por terra os inimigos da sua obra, os inimigos do seu povo. É isso que Deus precisa, de homens e mulheres que queiram ter responsabilidade na sua obra, para vencer os desafios e os gigantes que estão diante da mesma. E Davi, com a sua humildade e com a sua simplicidade, ele vai e ele sai vitorioso, porque Deus era na vida dele. E quando o gigante cai de fronte, com o seu rosto em terra, Davi vai até o gigante e saca a espada do gigante, sobe em cima do gigante, Golias, e corta a sua cabeça. Mediante este acontecimento histórico, diante de todos os olhos de Israel, dos soldados, diante dos olhos do rei e diante de todos os exércitos dos filisteus, Davi, este moço, simples e humilde, mas também um homem sanguinário, um homem corajoso, um homem bravoso, diante de todos esses olhos, Deus, ele exalta Davi de uma forma extraordinária. E Davi já tinha sido ungido rei, mas não tinha ainda assumido o trono, porque para tudo há um tempo determinado nas nossas vidas. Deus tem um tempo determinado nas nossas vidas para todas as coisas. Então nada melhor de esperarmos silenciosamente, mas servindo ao Senhor com alegria na alma e no coração. E Davi corta a cabeça daquele gigante e leva até ao rei. E o rei pergunta para o comandante do exército, para Abner: quem é aquele moço? De quem ele é filho? E Abner, que era comandante do exército de Israel, não sabia. E ele disse: o rei te chama. E quando ele chega,
o rei Saul pergunta: de quem é filhos? E Davi diz: eu sou filho de Jessé, o teu servo, o Belamitas. E a partir dali Davi realmente passa mais a frequentar o palácio, a ter mais espaço no palácio. E mediante esse acontecimento histórico, diante dos olhos de Saul e de todos os exércitos de Israel e de todos os exércitos filisteus, Davi, ele passa agora a ser comandante das frentes, das tropas de Israel. Extraordinário isso. E é interessante que mediante esse acontecimento histórico, que nós agora vamos entrar no capítulo 18, as mulheres cantando e dançando, elas dizem: Saul venceu milhares e Davi venceu 10 milhares. Isso deixa, a partir dali, isso deixa o rei Saul preocupado. E é aqui que nós entramos agora no capítulo 18 do livro de 1 Samuel. Nós já falamos o capítulo número 16 e o 17. E agora nós entramos no capítulo número 18, onde nós vemos agora ali o rei Saul perseguindo e querendo matar Davi de todo jeito. Porque as mulheres de Israel, quando viram ali Davi com a cabeça de Golias na sua mão, as mulheres de Israel dançando e cantando: Saul venceu milhares e Davi 10 milhares. A partir daí, o rei se torna incomodado e se preocupado com isso. E começa realmente a perseguir o jovem, a qual foi vitorioso naquele ato de bravura histórico ali, na vitória sobre Golias. E o rei agora começa a ter ciúme de Davi e começa a perseguir Davi. Isso é algo realmente que nós precisamos a cada dia ter os nossos pés no chão. Nós precisamos a cada dia se alegrar com a vitória, os projetos que os nossos irmãos ou amigos conseguem na vida. Mas o rei Saul, a partir dali, passou a ter ciúme de Davi. Tentou matar Davi várias vezes, porque as mulheres só falaram que Davi matou 10 milhares. E realmente, partindo daí, o que acontece é Davi sendo perseguido pelo rei. Aquele rei a qual chamou, pediu então o pai de Davi, a Jessé, para que Davi ficasse no palácio por tempo integral. Davi tinha as suas qualidades, a qual o texto bíblico, ou vários textos bíblicos nessa narrativa, fala que Deus era com Davi. Deus era com ele. Davi tinha a bênção de Deus na sua vida. Davi se desenvolvia de uma forma extraordinária. Mas o rei começou a ter ciúme de Davi. Porque Davi realmente passou a ser amado por Israel e por Judá. O próprio texto bíblico diz que Davi passou a ser amado por Israel e ser amado por Judá. Então isso trouxe ciúme ao coração de Saul. Isso trouxe uma revolta ao coração do rei, que tentou matar Davi várias vezes. Mas Deus, ele tinha um plano na vida de Davi. Davi era o rei futuro de Israel, a qual ele já tinha sido ungido rei, mas não tinha sido oficialmente ainda declarado. Mas o povo de Israel e o povo de Judá
amava Davi, pela sua bravura e pela sua humildade, aquele moço tinha. Que Deus nos ajude. Nós sabemos que a inveja, ela não traz nenhum louvor na vida da pessoa. A inveja, ela não traz nenhum benefício bom para a vida da pessoa. Que Deus nos ajude e nos guarde, que as pessoas prosperem de uma forma extraordinária em suas vidas, que os seus sonhos, que os seus projetos sejam celebrados por nós. Isso em todo sentido da nossa vida. Então, dentro desse âmbito, desse contexto chamado ministério ou igreja, que nós possamos se alegrar com a vitória e com as bênçãos das pessoas. Deus sabe tratar cada um de nós individualmente. Deus sabe o que é bom para nós individualmente. E que nós jamais, não queremos jamais os sonhos e os projetos das outras pessoas realizados, que isso seja banido da nossa vida, e que nós possamos a cada dia se alegrar com as vitórias das pessoas. Mas o rei de Israel, Saul, ele não quis se alegrar com a vitória de Davi. Ele não quis, ao contrário, entrou ciúme no seu coração. Ele quis perseguir Davi e lutou para isso. Ele queria, a intenção de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Que os textos bíblicos, as narrativas bíblicas, nós vamos ver no capítulo 18, nós vamos ver que ele realmente queria, ele colocou Davi para ser comandante do exército, para que Davi fosse morto mesmo pelos filisteus, em alguma ocasião. Mas Davi, Deus era com ele. Deus tinha bênção na vida de Davi. Então, por mais que eu não queira ver o sucesso dos meus amigos, por mais que eu não queira ver sucesso de muitas pessoas, que isso às vezes entre no meu coração, mas sabemos que as pessoas também têm as bênçãos de Deus. As pessoas também têm Deus em suas vidas. E Saul reconheceu isso. Saul reconheceu que Deus era na vida de Davi, mas ele realmente deixou que o ciúme, que a preocupação, medo de perder o trono, trouxesse perseguição ao ungido de Deus, a Davi. Então, às vezes, nós agimos desta forma também. Às vezes as pessoas estão prosperando no ministério. Às vezes tem pessoas que estão sendo bem-sucedidas. E nós não queremos ver os futuros dessas pessoas. Nós não queremos ver o bem dessas pessoas. Mas Deus está com essas pessoas. Deus está abençoando. E Deus está dando vitória a essas pessoas. E cabe a nós o quê? Reconhecer isso. E ter humildade no coração. E saber que essas pessoas também têm a bênção de Deus na vida deles. Deus também é na vida dessas pessoas. Então que Deus nos ajude e nos guarde. Nós trazendo aqui hoje essa temática sobre Davi, o escolhido de Deus. Davi, um rei servo. Davi, um rei guerreiro. Então tudo isso estava dentro do contexto de Davi. Davi, antes de ser rei, ele foi um rei servo, serviu a Saul. Ele foi um guerreiro também. Venceu aquela grande batalha dos filisteus contra Israel. Destruiu o gigante Golias. Então, realmente, Davi, a sua popularidade, realmente, ela teve realmente um êxito muito grande. Uma pessoa de uma hora para outra que estava escondido, lá no deserto, pastoreando as ovelhas do seu pai. De uma hora para outra, isto muda a história de Davi. Então é isso realmente. Talvez as pessoas não estejam vendo nós,
Talvez as pessoas não estejam vendo a nossa vida cotidiana, semanal, mensal, anual. Talvez as pessoas não estão nos vendo. Mas é isso, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um plano com a pessoa, Deus tira ela lá do deserto, lá do meio das ovelhas, e coloca realmente em lugares extraordinários, que é isso que Deus faz. O importante é nós permanecermos com os pés no chão e com a nossa humildade. Deus, para tudo na vida, Deus tem um propósito. Deus não trabalha aleatoriamente. Deus trabalha com propósito. Deus vai fazendo que as coisas aconteçam no momento certo e na hora certa. Deus vai fazendo que as coisas dêem os seus passos do tamanho certo. Então Davi estava lá escondido, apacentando as ovelhas. De uma hora para outra, Deus o trabalha. Deus age de uma hora para outra. E quando menos espera, os caminhos se abrem. Foi isso que aconteceu. A partir dali os caminhos se abriu, as portas se abriu na vida de Davi. E de uma hora para outra, aquele menino, aquele moço desconhecido de todo Israel, agora passa a ser conhecido a todo Israel e também a todos os filisteus, o exército filisteu. É isso que Deus faz. E Deus nos ajude e nos guarde. Tenha um ótimo domingo. E a semana que vem, querendo Deus, nós estaremos aqui de volta, falando aqui de mais uma história do povo de Israel. Deus abençoe e te guarde, em nome de Jesus.